Nós vamos passar para o nosso devocional nesse momento, que vai ser ministrada pelo presbítero João Paulo. Graça e paz, irmãos. Convido a todos a abrirem a Bíblia, conforme registra a carta de Judas. Carta de Judas, versos 24 e 25. Carta de Judas, ela fica ligeiramente antes de Apocalipse. E por ter um capítulo só, nós leremos ali somente os versículos 24 e 25. Convido você a se colocar de pé, para que possamos fazer essa leitura juntos, em uníssono, da carta de Judas, versos 24 e 25. Começando a leitura, diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Você pode se assentar? Santo Deus, Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, que o Senhor, ó Pai, fale conosco, fale com teu povo nesse momento, ó Deus, instruindo, ó Deus, usando da boca do teu servo, trabalhando também, ó Pai, nos corações, ó Deus, aqui presente, nos que hão de ouvir também, ó Pai, depois a mensagem segundo a tua preparação. Trabalha, ó Deus, nas nossas vidas para que possamos compreender as verdades profundas aqui contidas, ó Deus. Se, ó Deus, propício a nós que somos limitados, necessitados e buscamos em Ti, ó Pai, o conhecimento para que possamos, ó Deus, viver para a honra e glória do Senhor. Assim, ó Pai, também Te agradecemos pelo dia do Senhor, em que o Senhor nos guiou até a Tua casa, ó Deus. Nosso prazer é estar na Tua casa, ó Pai, aprendendo do Senhor, louvando o Teu nome, falando com o Senhor, ó Pai, ouvindo a Tua voz. Portanto, ó Deus, seja, ó Deus, presente aqui no nosso meio, no falar, no ouvir, e que também, ó Deus, tudo seja feito, ó Deus, segundo a Tua instrução. Dá-nos, Senhor, nesse momento, ouvir a Tua voz. É tudo o que eu Te peço, ó Deus, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Talvez você não conheça ou conheça muito pouco a carta de Judas, né? E certamente Judas que escreveu essa carta não era Judas Iscariotes, né? E o contexto, um panorama geral da carta de Judas, do verso 1 ao verso 3, ele faz uma breve introdução. Ele fala quem ele é, né? Ele fala, ele se qualifica e ele explica o motivo de estar enviando essa carta para o povo de Deus. Do verso 4 ao verso 16, ele vai trazer aqui o tema central da sua carta, que é o alerta contra os falsos mestres. E ele trava aqui uma luta remida contra o falso mestre, atuando no meio da igreja. E ele vai usar exemplos do Antigo Testamento para trazer esse contexto, trazer esse alerta ao povo de Deus, quanto à atuação do falso mestre. E para Judas, o falso mestre, essas pessoas que se introduziram no meio da igreja, eles já estão condenados. Ele não vê o mínimo ali
de engano ou de boa fé ou de qualquer coisa que possa tipificar, trazer de volta essas pessoas, mas ele cita que já estão condenados, né? Ele vai tipificar ali a atuação dos falsos mestres no meio do povo de Deus, ali do verso 4 ao verso 16. Do 17 ao 23, só estou dando uma explicação rápida aqui, só para a gente contextualizar o texto que a gente leu. Do 17 ao 23, ele vai dar introdução, ele vai dar instrução ao povo de Deus. Para o povo de Deus, ele muda o tom, né? O crente, ele por vezes pode ter dúvidas, né? E Judas ele vai dar algumas instruções em como que devemos, né, lidar com as dúvidas no meio do povo de Deus. E ele finaliza a carta com o verso 24 e 25, que foi o que a gente leu. Com certeza, da forma mais apropriada, né, ele vai dizer que, em última instância, você pode tomar todo cuidado ao ajudar algum irmão ou a pregar algum irmão, mas, em última análise, quem vai guardar você de tropeço é Deus. Então eu quero que você imagine a seguinte cena: uma pessoa se afogando, seja numa piscina, seja numa praia ou coisa parecida, e talvez você, mesmo sendo um exímio nadador, né, você vai saber que existe um tempo e uma forma correta de salvar uma pessoa que está se afogando. Então, existe a forma correta de fazer o salvamento, né, da pessoa. E na vida espiritual, Judas vai dizer o seguinte: ajuda o seu irmão e se prepare para isso. Mas, em última análise, quem vai te guardar de tropeçar é Deus. E se você for um crente que lê a palavra de Deus diariamente, você vai notar no verso 24 que a gente leu, que a palavra tropeço ela está no plural, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, né? E você vai notar o seguinte: o quão bíblico é essa escrita na Bíblia, né? Porque até João mesmo fala, né, na primeira carta de João 1:8, um texto muito conhecido dos irmãos: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, Judas sabia muito bem disso, sabe que somos pecadores e nos instrui nesse cuidado quando você vai ajudar algum irmão, quando você vai prestar socorro a algum irmão que está em dúvida, ou quando você vai pregar a alguém a palavra do Senhor. É alguém que pode não ser um bom exemplo, mas ainda assim um escolhido de Deus. E com certeza, essa é a nossa primeira aplicação olhando para esse texto. Nos preparemos, meu irmão, minha irmã, para ajudar uns aos outros, ajudar os nossos irmãos em dúvida, pregar o Evangelho a quem precisa receber do Evangelho, mas saibamos que quem guarda de tropeço é o Senhor. Então estejamos firmados no Senhor para podermos cumprir as ordenanças que o Senhor traz para a gente. Um outro aspecto que Judas vai abordar ainda no verso 24 é que há um dia separado em que o povo de Deus será glorificado. E essa glorificação, ela não pode vir por meio de você apenas. Ela só pode vir por meio de Cristo, do sacrifício de Cristo. E só nele o povo de Deus estará apto para, no grande dia do Senhor, estar com o Senhor. E não é de qualquer forma que nós seremos salvos, é com exultação, é imaculados. O texto continua no verso 24: e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, você não consegue isso de outra forma, senão por intermédio de Cristo, né? E de forma completa, né? Com exultação, imaculados. O apóstolo Pedro,
sendo interrogado por ocasião da cura de um homem na porta do templo, e a passagem você conhece lá no livro de Atos. Ele, quando interrogado, ele vai dizer o seguinte, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Certamente aqui nós temos uma segunda aplicação, que só em Cristo nós temos salvação, e salvação de forma completa, alegres, com exultação, santos. Nós não temos mérito nisso, mas somente em Cristo podemos alcançar essa grande misericórdia, essa grande mercê para as nossas vidas. E ele vai terminar a carta com o verso 25, lembrando de algo que o nosso coração e a nossa mente se esquece com muita facilidade. Só o Senhor é Deus. E quando nos esquecemos, nós fazemos qualquer outra coisa, o nosso Deus. E aí pode ser o dinheiro, e aí pode ser um objeto, e aí pode ser um familiar, e aí pode ser o entretenimento, e aí pode ser muitas outras coisas que nós fazemos como deuses da nossa vida, né? Um cônjuge, um filho. E a Bíblia está repleta de passagem nos alertando que isso é idolatria. Judas traz aqui uma exaltação a Deus. Ele fala em glória e majestade, império e soberania. O Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é por meio dele que todas as coisas foram criadas. E ele é aquele pelo qual nós temos vida. E ele é antes de todas as eras, e agora, e pelos séculos dos séculos. Então Judas está falando da amplitude do reinado do Senhor, desde a eternidade e por toda a eternidade. Se você for bom de história, você vai se lembrar que ao longo dos tempos, reinos se ergueram e caíram, mas o reinado de Deus em Cristo Jesus, ele é desde a eternidade e é por toda a eternidade. Judas aqui está falando de um reino que foi, que é e que será por toda a eternidade. Ele não está falando de nada material, mas espiritual. E o verso 24 e o 25, que nós lemos, ele compõe o que chamamos de doxologia. Doxologia é uma espécie de cântico, de louvor, de exaltação a Deus. E isso é muito apropriado e se harmoniza bastante com o que toda a palavra fala, né, ao longo de todos os trechos da Bíblia, né, e que nos ensina em relação a Deus. Os salmos são repletos de textos assim. E eu queria que você meditasse comigo na quão grande é o Deus que nos salvou. Quão poderoso para nos guardar de tropeços ele é. E não só isso, meu irmão, minha irmã, nos apresentar com exultação diante da sua glória. Que tenhamos então, meu irmão, minha irmã, a firme esperança de estarmos guardados em Cristo e junto com Ele nos apresentarmos no grande dia para a salvação das nossas vidas, das nossas almas. E que Deus assim nos abençoe.